Olá, sejam muito bem-vindos nesse segundo episódio do nosso podcast #Juntas por Búzios. Foi um podcast, meninas, que nasceu dessa ideia de trazer mulheres especiais para falarmos de temas importantes. E esse tema hoje do segundo episódio, com certeza, é um tema que reflete para todas nós, que é sobre mulheres na política. E falar de mulheres na política ou falar de democracia plena, a gente não pode falar de democracia plena sem a representação de mulheres nos espaços de poder. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu estou aqui com amigas especiais, você que está chegando agora para assistir esse programa. Fique com a gente, pode colocar perguntas também no chat que depois serão respondidas. Mas participe, porque vai estar muito importante, muito interessante tudo isso que a gente vai falar hoje. Aqui comigo, ao meu lado direito, professora Valéria, uma querida que eu conheci há muitos anos atrás, né? Tive o imenso prazer de conhecer há muitos anos atrás, na política, né? Nós estávamos no mandato, eu aqui em Búzios, professora Valéria lá em Araruama. Então, Valéria, ela é professora, pós-graduada em gestão, supervisão, ficou na legislação em Araruama de 2016 a 2020. Isso. Fizemos um encontro de vereadoras e participamos, né? Foi um movimento muito bacana por outras vereadoras, puxado por outras vereadoras Vanderlei abraça essa ideia, ela tem esse slogan, né? Que trouxe para nós. Então, foi uma troca de experiências muito bacana naquele momento, conhecer a Valéria como a Penha, que hoje é pré-candidata a prefeita em Araruama. Que orgulho nosso. Então, Valéria, seja muito bem-vinda com a gente. Depois você vai se apresentar, falar um pouquinho de você. Sassá do Correio, que a gente já conhece, né? Moradora, nascida e criada em Búzios também, aqui da Rasa, né? Técnica de enfermagem? Não, técnica é a Adriana. Isso. Sassá tem um trabalho bonito, porque Sassá já veio candidata outras vezes, então Sassá sabe como é que é a luta diária, né, Sassá? Verdade. Desses pleitos, que não é nada fácil uma mulher conquistar o seu lugar junto à política, né? Em todo lugar, não só em Búzios, mas em todos os municípios, em todo o país. A Adriana também, muito obrigada, querida, por você estar aqui com a gente. Eu acho muito bacana essa troca, porque é onde uma empodera a outra, é onde uma fortalece a outra, né? Eu não a conhecia de campanhas políticas, né? Te conheci agora, mas Valéria a Adriana já está há muitos anos também. Só nos bastidores, né? Esqueci de falar, mas você é mãe de 3? 2. Sassá, mãe de 4. E você? 3. Eu sou mãe também de um casal que eu tive no primeiro mandato, né? Na legislatura ainda, eu tive os 2. Isso foi outro desafio, é isso que a gente vai falar também. Ser mãe, estar na política, você trabalhar fora, né? Tem aqueles que cuidam dos pais também, isso é um enorme desafio. Então, Adriana, é um prazer ter você com a gente. Você é do centro da Rua das Pedras, né? E está há 25 anos no bairro da Rasa, vai falar um pouquinho também da sua história. Então, é isso que a gente quer contar hoje. É um bate-papo, onde cada um vai contar um pouquinho da sua história. Eu vou começar com a professora Valéria, falando um pouquinho de você. Conta pra gente. Conto sim, um prazer estar aqui com vocês. Estou encantada em conhecê-las. O sorriso de vocês vai contagiando a gente. E esse olhar de esperança que uma mulher traz para outra. A Joyce é uma pessoa que me inspira muito. Estava no primeiro mandato, quando eu conheci a Joyce, participando exatamente do encontro de mulheres aqui em Búzios, para vereadoras. Foi um encontro lindíssimo, num hotel maravilhoso. E dali em diante, a gente nunca mais deixou de estar em contato e fazer essa troca. Eu tive um mandato de muito posicionamento, fiquei na oposição 4 anos. Eu dizia que eu não era oposição, eu tinha minha posição, que é difícil você se colocar, porque as pessoas, elas tentam te descaracterizar, tirar a sua razão, mas quando você se propõe a fazer alguma coisa, e eu acho que essa concepção é fundamental, faça bem feito. Eu me posiciono como mulher, né? E digo que eu não quero ser respeitada, e nem quero ser igual a ninguém. Eu quero ser respeitada pelas diferenças. Eu sou diferente de um homem,
Mas isso não me faz inferior ou menos capaz em nada. Eu quero que respeitem as diferenças. E nós sabemos que somos capazes, que quando fazemos as coisas somos determinadas, porque nós damos contas da casa, dos filhos, do trabalho, das dificuldades financeiras, cuidamos da família doente e a gente dá conta. E a mulher na política, ela leva a sensibilidade, ela leva um olhar humano, né? Então, estou muito feliz de poder estar aqui participar. Búzios é um município encantador. Todo mundo que mora na região dos lagos vem desfrutar das belezas de Búzios, mas através do contato com a Joyce, eu passei também a conhecer as dificuldades desse município, que eu digo que é pátria de todos, porque tem pessoas de todas as nacionalidades morando aqui, mais os chamados nativos. Então, não é fácil ser política em Búzios, né? Verdade, não é mesmo, não. E você, Sassá? Conta pra gente um pouquinho de você. Então, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Joyce, uma mulher guerreira, né? Eu sou nascida e criada aqui em Búzios e tem 12 anos que eu decidi, né, me envolver na política, porque eu acredito muito na força da mulher. Nós somos capazes de fazer a diferença. Sou mãe de 4 filhos, né? É um desafio, tenho 2 meninas e 2 meninos e acredito que juntas nós podemos lutar por uma cidade melhor. E é isso. Ana? Obrigada pelo convite, Joyce. É um prazer conhecer você também, professora. A Fafá, a gente já se conhece desde criança, né, Fafá? Eu sempre tive a política muito próxima de mim, né? Sou neta do finado saudoso Sebastião e Dona Melinha do Centro e vim muito nova para Rasa. Eu costumo dizer que quando eu vim para Rasa, a gente tinha uma Rasa que nem Rasa era ainda, né? E era maravilhoso. Cada fase da nossa vida ela é muito maravilhosa porque traz coisas boas. E eu falei, gente, eu tenho muito mais potencial na frente do bastidor do que atrás. Então eu vou arregaçar minhas mangas e vou. E sou mãe, né, de um casal, tenho um adolescente de 17 anos, uma menina de 10, sou esposa, vivo em busca de conhecimento, né? Acabei de me formar em técnica em enfermagem, que é uma área que eu amo, é minha paixão, e tô seguindo em frente, acreditando, assim como você, que é um referencial, Joyce, na política da nossa cidade. Para mim é um referencial, aprendo muito com você, aprendo muito com a trajetória. Eu cresci ouvindo dizer que a gente tem que aprender com os erros e acertos, porque ninguém é perfeito, né? E de tudo se tira aprendizado. E agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, né? Acho que é uma coisa inédita, porque a gente... Eu vivi um período na política bastante difícil. E eu me inspirei muito em Araruama, sabe? Zendo Penha e Valéria lá. Porque elas eram unidas. E a gente teve um momento aqui na Câmara de Búzios que eram 2 mulheres, mas não tinha união. Eu lembro. Era uma guerra muito grande, e não precisa ser assim. Nem durante a pré-candidatura, nem durante a candidatura. Tem espaço para todas, uma levanta a outra. E já pensou? Porque, na verdade, quando se fala na questão de cota, né, partidária, quando a gente fala, são 3 mulheres. Não é que tem que ser 3 mulheres, não é que tem que ser 30% para mulheres. A cota é de gênero. Mas se tiver na sua maioria mulheres no partido, tem que reservar 30% para os homens. Delícia, eu sonho Ia com ser uma bom nominata demais, assim. Eu sonho muito com uma nominata assim. Pois é, uma nominata. Já pensou uma nominata assim, onde a gente já discuta, né, a formação, como é que vai ser? Porque nem dentro dos partidos, com exceção lá, porque você vai contar isso, como é que foi esse feito, né? Porque a Valéria estava conversando comigo na questão da cota do que se pensou lá no TDT, né? Porque até na hora da transferência de recurso para a mulher, quando a gente pensa, para o homem também é difícil. Também é difícil ter recurso, mas para a mulher é mais difícil ainda. Essa distribuição
desse recurso não chega. Eu tive presidente do Progressistas, né, durante um tempo, e eu só vi isso quando eu tive de frente, porque até então, num partido era bastidor. E quando você vai para frente, você vai ver como é que é a questão do fundo partidário, da transferência, como é que acontece, por que lá do Estado não chega aqui. Muda a ótica, né? Aí você vai ver também que lá do Estado ou de Brasília vai para os municípios onde se quer que chegue. Os maiores, Os onde maiores. o colégio eleitoral é maior. Né? Então, tudo isso, a participação das mulheres nessas decisões também é vital. Então, o nosso sonho é esse. Já pensou? Mulher desde o início, desde a formação de tudo, o fundo partidário tem que ser para a mulher sim. Ó, a gente tem a maioria mulher aqui, mas a gente precisa reservar. Vamos reservar 30% da zaga dos homens. A presidente do PDT de Rio Bonito, muito minha amiga, quero mandar um abraço para a Dani. E nós estávamos conversando, o mesmo sonho tem a Dani, tem eu, e a gente está aumentando isso de fazer uma nominata majoritariamente feminina, onde a cota será do gênero masculino, porque a cota foi criada para isso, como também vai sair agora a cota para o fundo partidário, que é a obrigatoriedade de pegar um percentual para deixar para as mulheres do partido, mas a gente tem que estar posicionada, conhecendo a lei e vigiando. Existe a MT, que é o movimento da mulher trabalhista, dentro do PDT, elas não são PDT mulher, elas são a MT. A verba delas é independente. Olha aí que bacana. Interessante. Porque a gente sabe que o fundo partidário ele vai pro majoritário. Onde o partido tiver majoritário, existe mais possibilidade do fundo partidário vir. Quando não tem majoritário, se sobrar da sobra, vem para a vereança. E é claro que para chegar na mulher, menos ainda. Então é muito complicado conseguir recurso num universo político que é majoritariamente masculino, e a gente é a maioria da população, então as mulheres precisam se conscientizar e participar e tomar o protagonismo quando a gente já tomou em tantas profissões, em tantas áreas. Nós precisamos estar aqui falando, mulheres, venham para a política. Exatamente. Vocês vão edificar a vida de vocês e das suas famílias, porque o nosso olhar é diferente. Então nós temos que ter o olhar e a atitude de estar participando. É muito mais difícil, porque a política para o homem é assim, filho, de um modo geral, o filho está doente, quem é que fica em casa para cuidar do filho? A mulher. O cara vai trabalhar normalmente. Dificilmente você pede o marido para ficar porque você não pode faltar. Na política é a mesma coisa, o horário das reuniões, o horário das caminhadas, quem está normalmente na presidência do partido, né, e na executiva do partido, nós somos sempre minoria. Então a gente tem que brigar muito e acaba levando fama de doida, de briguenta. Quando eles não têm discurso pra gente, aquela é doida. Verdade. Doida não, a gente tem que gritar, porque falar baixo e fino eles não escutam, ou fingem que não escutam a gente. Então você tem que se posicionar sem medo. E para isso você tem que ter uma base sólida. Tem que estudar, conhecer as leis, para você ter propriedade de falar, tipo assim, ó, vem falar comigo, vamos falar tecnicamente. Tá preparado? Agressão pessoal, não. Vamos falar de igual para igual, mas aqui no nosso trabalho. Aí você vai tomando espaço. E eu vejo muito Joyce assim. Eu não vi Joyce desequilibrada em momento algum. Acompanho você desde que em 16, né, que eu te conheci, 17, por aí. E ela sempre foi uma pessoa que tomou posição sem perder a postura dela. Com muita classe, com muita educação. Então, é uma admiração que eu tenho hoje. Eu teria posturas um pouco diferentes do meu primeiro mandato. Eu já amadureci um pouco mais, aprendi com os exemplos das minhas colegas. Então, hoje eu seria um pouco mais moderada, porque o meu temperamento não é. Mas eu aprendi a ser um pouco mais observando. Né? A Joyce aqui, tem que a ter Adriana. Um pouquinho de tudo, né? Da hora de se posicionar. Tem que ter equilíbrio. A Adriana de Saquarema, firme, que é uma vereadora maravilhosa, que hoje está secretária da Causa Animal. Então, nós temos que inspirar outras mulheres. Sim. Vocês vão inspirar outras, eu vou inspirar. A Adriana me inspirou, a Joyce me inspira. E a gente tem que ter essa consciência que a partir do momento que você está aqui, você tem um poder social incrível. Então, nós precisamos chamar as mulheres para serem unidas. Porque eles são unidos. O que falta hoje é união, né? Isso. Isso aí. Eu, nessa caminhada, Joyce, eu pude ver como que nós somos
competitivas, né? Você vê que os homens não perdem tempo para isso. Sim. Então é muito importante a gente se unir, né? Para que a gente venha continuar fazendo a diferença, sair dos bastidores, né? E poder trabalhar mesmo. Eu lembro, Joyce, que na eleição passada eu fui na casa de uma pessoa, né? E fui lá conquistar o voto dela, né? E ela falou assim pra mim: eu não vou votar com você. Aí eu: por que você não vota comigo? Ela: não tem como votar com você. Eu vou votar em você pra quê? Pra você comprar bolsa, pra você comprar brinco. Então eu vejo que nós temos essa competição e isso precisa ser mudado. Você falou de algo que me fez lembrar, e é bacana porque quando a gente vem ou a gente se inicia em alguma coisa nova pra gente, que tira a gente da zona de conforto, a gente vai ter que ir lá futucar para aprender mais um pouquinho. O tema da próxima semana é violência contra a mulher, e a gente tem a violência política de gênero, a gente já fala na próxima semana. Mas quantas de nós já sofreu violência política de gênero no meio que a gente está, né? Eu já sofri violência política na Câmara. Ah, mas isso aqui é um assunto para homem? Ou não te coloca em certas comissões? Ah, tem comissão de finanças e orçamento. Não te coloca lá porque acho que você não vai entender. Aí fica entre eles, porque são comissões mais importantes, é uma CCJ, não, uma CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, tem que ser presidido por homens, né? Então, isso a gente passa. Então, quando você trouxe essa sala, me fez lembrar, ela é uma cientista política alemã, Hannah Ticken, e ela fala da questão da representação no contexto da mulher, né? Tem aquele que vai olhar e vai dizer, vai te olhar, porque tem alguma influência sua, ele olha para você e se espelha em você, né? A mãe que é dona de casa, ela se espelha em você, né? Poxa, ela é dona de casa, ela chegou lá, ou ela trabalha fora, ela correu atrás, tem os filhos, ela se espelha em você. Tem aquela outra representatividade que aqui é pelo que você pode representar das causas ou das bandeiras, da educação, da saúde, né? Da questão do idoso. Então, quando você fala isso, me fez lembrar. E para você, Sassá, você veio para a política, né? Veio estando lá, vindo como candidata, pré-candidata. O que te levou, dentro das causas sociais, a querer ser ou a querer estar pré-candidata e vir, né, para um pleito? Então, Joyce, como a nossa amiga Adriana aqui falou, né? Ela resolveu sair de trás, né, dos bastidores para poder tentar ir para frente. Isso também aconteceu comigo. Eu sempre fui apoio e eu tive a vontade, né? Eu via que as mulheres, as crianças precisam mais da gente. Então eu resolvi entrar para a política porque eu acredito na mudança. Eu acredito que nós somos diferentes, né? E eu vendo meu bairro crescer, a cidade crescer, né? Foi onde que eu resolvi me candidatar, né, a vereadora. Estou aí nessa luta, porque eu acredito na mudança. Eu acredito que nós somos diferentes, nós somos sensíveis. E é isso. Muito bom, muito bom. E é isso que traz a mudança realmente, né? Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Eu comecei a fazer um trabalho com um evento de mulheres, né? E ali a gente vê como que as mulheres são frágeis, como que elas sofrem. Eu já tenho esse trabalho, já tem 3 anos que eu trabalho com mulheres. E aí eu tenho visto, né, a dificuldade, a sensibilidade das mulheres. Então foi onde que aquilo também me motivou, né? Se ver as crianças. Hoje a política, Joyce, é portas, é oportunidade. Eu falo que a política, ela transforma vidas. Então eu decidi entrar porque eu acredito nas portas que se abrem,
nas oportunidades que a gente tem, entendeu? Em poder ajudar o próximo. A política é isso, ajudar o próximo. Fazer a diferença. Muito bom. A Adriana também participou, né, Adriana, de campanhas. Aliás, você está no sangue, né? Ao contrário, Sim. olha, eu digo que totalmente ao contrário de mim. Também. Porque Você eu sou empurrada para a política. Não, Eu não eu queria, cresci. sempre por conta da questão da cota. Eu cresci com os meus pais ouvindo a Voz do Brasil. Eu ouço, tá? A Voz do Brasil. Eu amo, eu aprendi a ouvir depois E era que eu entrei na rotina. política. Eu ouço. Mas Era rotina. eu amo. Eu sou criada por um padrasto que tenho muito respeito, muito carinho e sempre foi muito inteligente na política. Sempre nos bastidores. A minha mãe também é Dodote, todo mundo conhece, sempre muito ativa. E a gente tinha o horário da Voz do Brasil. E eu sou de uma geração que a gente não podia interromper em assunto de adulto, mas a antena da criança sempre está ligada. E isso foi crescendo entranhado em mim. Depois que acabava a Voz do Brasil, discutia-se o tema que foi ali abordado, como ia. E assim, a gente precisa hoje, Joyce, muito ensinar aos jovens a importância da política, no âmbito geral, tá? Não só partidária. Hoje você conversa com uma geração de jovens que não tem noção do quão importante é. Eu tive isso na minha infância. Eu tive essa oportunidade. Eu digo que é uma oportunidade maravilhosa. Maravilhosa. E assim, sempre cresci, fazendo campanha. Sempre gostei de estar ali na rua, conversando com um, conversando com outro. E se me der corda, minha filha, eu vou embora. Assunto não me falta. Eu vou... isso eu não sei não, vamos conversar aqui que eu quero entender isso aí. Vamos lá, entendeu? E assim, eu vejo uma necessidade muito grande de um despertamento da mulher em relação a isso. Porque a gente falou até, conversando informalmente, sobre a mentalidade patriarca, né? Que aquela mulher ela não tinha... Eu não tive isso na minha vivência, porque minha mãe sempre teve voz política. A opinião dela sempre foi respeitada. Meu padrasto ele sempre a respeitou. E ele sempre perguntava: e aí, Dot, o que você achou? Não, era isso, era aquilo. Então você cresce com aquela autonomia de: não, eu não sou inferior a ninguém. Eu tenho inteligência, se eu tenho inteligência, se eu tenho capacidade de raciocínio, ninguém me limita, a não ser eu mesma. Então, existem hoje, muito mais do que a pressão masculina, né, um bloqueio próprio. E a gente, mulher, tem que jogar isso por terra. É porque, assim, a mulher ela passa a fazer parte do processo político em 32, quando autoriza a nossa participação do voto. Mas você só podia votar se o seu marido ou o seu pai autorizasse. E essa história do patriarcado, ela veio do período colonial, né? A sociedade patriarcal, escravista, onde a mulher não tinha posição de voz. E isso, em muitas comunidades hoje, acontece velado. Quando a mulher depende financeiramente do marido, e isso é uma grande maioria, ela acaba se submetendo àquelas posições. Daí, o tema de vocês na semana que vem vai ser muito bom, porque passa por essa questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer de política pública quando a mulher entra para a política é criar políticas públicas que emancipem financeiramente e culturalmente as mulheres, porque só assim ela vai ter voz, porque ela se mantém, ela se sustenta, ela pode ser protagonista da vida dela. Então, se nós não tivermos políticas públicas para dar a essas mulheres essa condição, a gente vai continuar sempre nesse posicionamento. E mais, o jovem, é porque a gente vem de uma trajetória política, de uma ditadura democrática, que não criamos lideranças. O Brasil teve períodos democráticos fragmentados. Então, você não podia ter grêmio, você não podia discutir política, a sua casa é uma raridade. Você foi privilegiada. Sim. Que a minha geração, por exemplo, eu tenho 60 anos, a minha geração era a geração do cala-boca. Que eu nasci em 63, até 80 a gente ainda estava no período do silêncio. Eu vivi minha infância e adolescência inteira só vendo o que era permitido na televisão. As notícias que vinham na televisão.
Hoje o jovem tem na mão a internet, pode escolher o acesso e fica vendo fake news e repetindo, porque ele vê o político como uma pessoa que quer se dar bem, que quer ficar rico. Quando ela fala em comprar bolsa e brinco, ela está falando de corrupção. Exatamente. Porque ela acha que você vai ser corrupta. Ou então ela acha que você vai ter uma vida melhor que a dela e ela não quer participar disso. É disputa dentro do próprio gênero. É muito complicado, é histórico e é cultural. E a gente tem que estar aqui falando para as pessoas ouvirem e repensarem isso. Por que eu falei isso para ela? Por que eu não posso estar junto com ela e comprar uma bolsa também trabalhando, né? Comprar a minha bolsa, comprar o meu sapato. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu sempre comprei as minhas coisas. Mas nem todo mundo tem essa iniciativa, ou tem essa oportunidade. Tem famílias que proíbem, né? Sim. Então, a gente está... Uma transformação dessa leva séculos. Os movimentos históricos demoram para acontecer. E nós estamos participando disso, efetivamente deixando nós pedacinho ali. Quando a sua filha, que estava aqui linda, te acompanhando, com certeza você está criando uma liderança. Você está botando uma semente boa, como a minha filha me acompanhou e você conheceu. Minha filha está trabalhando no Ministério da Saúde em Brasília. Ela me acompanha desde os 13, 14 anos na política, adorou política. Então a gente precisa falar de política, a gente tem que levar para as escolas palestras sobre mulher na política, mostrar o protagonismo da mulher. É importante não que se tenha um matriarcado ou um patriarcado, mas que se caminhe junto, respeitando as diferenças, respeitando as limitações. E nós, na política, temos que fazer políticas públicas para as mulheres. Sim. Porque as políticas públicas são de longo prazo e transformam a vida dessas mulheres. Na área da saúde, na área da educação, na área do trabalho, cada um na sua área, mas a gente fazendo esse trabalho. Por isso a união na Câmara é tão importante entre as mulheres, porque somos poucas, como vamos brigar entre nós? Nós não podemos brigar. A Joyce passou um período bem difícil, né, Joyce? Muito. Acompanhei. Muito difícil. Todos acompanhei não era pra ali, ser, né? Não era pra ser. A gente que está aqui agora, é o nosso pleito, é levar para as mulheres a consciência de que a gente tem que estar lá juntas para somar porque cada uma mesmo. tem uma qualidade, né? Você junta a inteligência de uma com a destreza de fala de outra, você faz coisas grandiosas. Pequenos movimentos que a gente faz, a gente gera uma mudança incrível. Eu cito, me inspiro, mais uma vez, na minha colega Valéria, minha amiga, porque a união delas... Fomos até hoje. E hoje ela apoia a Penha Bernardes, é minha pré-candidata a prefeita. Está vereadora. Tem uma admiração, terceiro mandato de vereadora, presidente da Câmara, como você, uma trajetória bem parecida, né? Sim. Eu vinha falando para a Samira no carro que você e Penha têm essa trajetória, 3 mandatos, presidente da Câmara. Penha foi presidente do Conselho Tutelar, ela... secretária aqui do Desenvolvimento Social, elas têm uma história, uma construção que não é pequena, porque mulher para chegar em cargos de poder dentro da política, muito mais difícil, porque as mulheres não votam em mulheres porque elas não acreditam. Eu, graças a Deus, quero agradecer as minhas amigas que acompanham, participam e me fortalecem, porque sem elas eu não chegaria aqui. Os meus ex-alunos, as mães dos meus ex-alunos, é uma corrente que a gente vai construindo, né? E você tem que ser, acima de tudo, leal e verdadeira com as pessoas. Ter solidariedade pela dor do outro, né? Falar a verdade. Não posso te ajudar dessa forma, vou tentar de outra. Eu só tenho isso. Porque ficar 4 anos fora de um governo não é para qualquer um se superar e sobreviver. É muito difícil. Porque as pessoas acreditam que a gente tem uma caixinha que resolve o problema de todo mundo e não é isso. A gente tem que trabalhar por todo. Eu não vou ajudar um nicho que é meu amigo. Eu tenho que fazer projeto de lei que melhore a vida da comunidade. Exatamente. E não do meu colega que trabalha numa área que precisa, eu vou fazer só para ele. Não é justo isso. Perde o sentido. Isso aí. Perde o sentido. E quando a Adriana fala dessa oportunidade que fez em casa, isso é muito bacana. Aí você fala da sua filha, A Laura, minha filha, vai fazer 15 anos. E aí eu falei assim, Laura, você vai gostar da política, não tem jeito. Ela está repreendida em nome de Jesus. Eu falei assim, mas... E aí quando ela se entrega, ela já tem alguma coisa que ela sai, né, de liderança ou realmente se posiciona por coisas que ela ouse, por coisas que ela se interessa em ler, por coisas que ela se interessa em aprender. Então não é aquela coisa de que
não é mais a geração cala a boca, né? Aquela geração Se que posiciona. é XYZ E vai que embora. está na internet, que está pesquisando tudo, né? Isso. E mudou bastante essa questão hoje, por exemplo, essa frase de que mulher não se interessa por política. Isso não é verdade, né? Eu acho que é porque falta oportunidade. E se a gente for pegar, né, Valéria falou, a questão do Brasil, de quanto um século depois, 100 anos depois, a mulher teve o direito ao voto. 100 anos depois, né? A primeira mulher senadora, ela foi eleita em 1979, do Amazonas. Isso. Né? Então a gente é uma série de coisas que vão se galgando, vai se transformando até a gente realmente ter essa consciência e quiçá sair desse percentual que nós temos de 1/4 de mulheres realmente com a representação estando nos espaços de poder. Então, aí eu sou professora, historiadora, né? Gestora em educação e também psicopedagoga. E eu gosto de estudar. Então, é aí que eu acho que a gente vê a importância da educação. Porque na escola não existem pautas no sentido de fomentar a estudar política, a ver política. O professor de história, que é a minha formação, quando ele trabalha isso, ele mostra que todo movimento, tudo que aconteceu na história do mundo, a política estava ali. Precisa ser sempre a política partidária? Não. A gente faz política o dia inteiro. Por exemplo, eu falo para os adolescentes, quando vocês querem uma festa no sábado, como é que vocês passam a semana em casa? Ó, filezinho, Exatamente. ajuda, agrada, para depois chegar para o pai e para a mãe e falar assim, eu posso ir? Exatamente. Claro, isso é política. A gente faz política o tempo inteiro. A política partidária te dá um protagonismo maior. Eu entrei para a política porque o meu sonho ainda é levar uma universidade pública e gratuita para o meu município, para Araruama. Em 2005, eu me engajei muito nisso, mas eu não era engajada em política partidária. Eu fui convidada para ser representante do MEC. Consegui trazer a prova do Enem para Araruama, que só tinha em Cabo Frio. Consegui trazer um grupo da Unirio para tentar trazer a Unirio para Araruama. E quando chegou no momento da discussão política para instalar, eu perdi, eu estava de fora. Aí começaram a falar, foi onde eu comecei a lançar meu nome para vereadora. E continuo na pauta. Fui a Brasília no ano passado, já tem agenda esse ano para tentar trazer uma universidade pública e gratuita. Por quê? Porque a gente precisa trazer o jovem em vulnerabilidade para que ele tenha, como você disse, a mesma oportunidade dos outros jovens. Quem é que disse que o menino que nasce no entorno, na periferia, não é ele que está trazendo, porque Deus deu a ele dom, a cura de uma grande doença? Vai ser um grande economista que vai conseguir criar um sistema que vai acabar ou diminuir a fome e as diferenças sociais. É a oportunidade que faz isso. É outra coisa que a gente tem que se preocupar na política. Tem que ser Dar gerada oportunidade para para todo todos de mundo. igual maneira. Exato. Sassá, você foi uma das candidatas mulher mais votada Olha! na eleição passada. Mais votada Parabéns. na eleição passada, né? E aí, a gente sabe que o peso eleitoral político feminino é muito grande. Sim. É muito grande, 52% Isso. a nível nacional. Somos a vamos dizer maioria. assim. Somos em todas as cidades, né? A grande maioria. E aí essa coisa de que mulher não vota em mulher, o que você acha disso? Aqui em Búzios isso acontece? Sim. Acontece sim, Joyce. Acontece. Foi como eu falei no início, né? O trabalho tem que ser feito aos poucos. E a gente está conseguindo quebrar isso, Joyce. Porque hoje eu tenho visto algumas mulheres se interessando, se aproximando mais de mim, né? Querendo saber mais um pouco quem é Fafá, saber mais um pouco da política, saber quais são as minhas pretensões políticas. Isso, assim, tem me animado bastante, né? Tem me animado bastante. Até mesmo, Joyce, dentro das igrejas, né? A gente vê, né? Hoje as mulheres se destacando, né? E elas querendo apoiar uma a outra. Eu tenho visto que a gente tem avançado, algumas barreiras já têm sido quebradas, né, no nosso meio em relação a isso. E o trabalho tem sido feito. Hoje, a maioria das minhas amigas estão todas aí comigo. Tenho muitas amigas hoje que acreditam no meu trabalho, que torcem,
está sempre ali me apoiando, conversando, vendo de que forma que a gente pode fazer. E o trabalho está muito bom. Bom, e eu ia, né, justamente falar disso. Hoje a gente tem, Valéria, uma Secretaria Municipal da Mulher. Sim, muito bom. Né? Em 2015 tinha o CEAM, é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima, foi fechado, né? Dizia que não tinha demanda. Na verdade, a gente sabe As que estatísticas provam o contrário. né? O subregistro faz com que não se tenha estatística. A falta de uma rede de proteção que dê essa garantia para a mulher de que ela vai chegar na rede e ela vai ser realmente protegida e não ficar na linha de frente do agressor, isso também faz com que ela não registre. Sim. E aí a chegada da secretaria foi muito importante no momento que nós estamos vivendo, né? O número de feminicídios que é grande. no contexto nacional, né? O número não só cresce, não Ultimamente diminui. a gente tem visto crescendo E muito o na nossa CEAM. cidade, né? Mas a falta da mulher na Câmara foi um retrocesso. Isso mesmo. A falta da mulher, a representatividade dela também na Câmara, trazendo projetos, né, apresentando pautas, projetos, né, de lei, isso foi um retrocesso muito grande, né? É isso que a gente tem que agora tentar fazer com que a gente garanta novamente a representatividade feminina dentro da Câmara também, né? Precisa, né? A gente precisa fazer isso. Precisa. E quando da Adriana fala, né? Adriana participou nos bastidores. E aí, por que fica esse legado, Adriana? A mulher é chamada para levar a bandeira, a mulher é chamada para botar o bloco na rua, mas na hora que os homens estão na mesa decidindo os espaços, a mulher não é chamada. Exato, Joyce. E assim, uma hora eu parei, olhei e assim, eu vivenciei uma situação muito difícil com a minha filha caçula em relação à saúde, e isso me motivou muito. E aí você busca o conhecimento, e o conhecimento ele vai te dando mais desejo de conhecimento. E eu comecei a pesquisar muito sobre o SUS, porque minha família não é uma família de posses. Dependemos do SUS, que, diga-se de passagem, é excepcional. Eu sou apaixonada pelo SUS. Não é utilizado de maneira como deveria ser. E aí eu falei assim, gente, não é possível. Eu me vi montando esquemas, caminhos, abrindo portas, fazendo, e uma pessoa na frente usufruindo de todo o meu conhecimento. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu não vou mais. Agora eu vou fazer pra mim. O que me falta? O que me impede? Né? Isso é empoderamento. E eu tenho um marido excepcional, né? Eu ficava assim, não, eu vou não. E ele, não, você vai sim. Olha o que você já faz sem a caneta na mão. Olha o que você já busca sem a caneta na mão. Vai que eu tô com você. Eu falei, você vai comigo? Ele, vou. Tô contigo. E tá ali, no bastidor. Aonde eu tô, ele tá. Trabalhamos juntos. Justamente como diz a professora, né, não tem que ser a mulher em destaque ou o homem em destaque. Tem que ser respeitosamente igual. A gente tem que ter um respeito um pelo outro e buscar melhorias. E a gente falando de história, professora, eu estava estudando um dado momento sobre o SUS, a criação do SUS. 2 mulheres incríveis arregaçaram a manga e foram de frente. O SUS existe hoje, efetivamente, graças às 2 mulheres que juntavam do bairro, a periferia, o pessoal que antigamente não tinha recurso, porque as empresas não davam, e aí veio as pestes, e elas juntaram, não, vamos criar o SUS. E tá aí. É o maior sistema de saúde do mundo. E que infelizmente não funciona, porque a verba sai de Brasília e quando ela desdobra, ela não é utilizada. Vocês sabiam, são 39, por exemplo, modalidades dentro do SUS de tratamentos alternativos. Reiki, acupuntura. Nem todos os municípios estão aderindo a essas 39 modalidades, que são até medicina preventiva, porque
os municípios, o Estado, eles não investem em medicina preventiva. Eles deixam a população adoecer e depois não dá conta, porque nós estamos doentes. É muito mais caro depois, né? Pagar o Exatamente. Pois é, emergencial. o SUS é o mais completo sistema de saúde do mundo. Ele é elogiado e copiado em vários O países. SUS é incrível. E no Brasil, ele foi desvalorizado e quase desmontado. Então, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para a ministra Nízia, que está fazendo um trabalho maravilhoso em Brasília. Exatamente. Está revivendo, reativando os programas do SUS no Brasil. Uma mulher. E são incríveis os programas do SUS. Até o pessoal que está nos assistindo tem um documentário chamado A História do SUS. Show. É ótimo. É rápido, mas é esclarecedor. Te mostra que você tem direito e acesso a muita coisa que você pode lutar por ela. Porque se você não conhece, você não sabe que você tem direito, você nunca vai buscar e ele fica Conhecimento esquecido. liberta. Exato, é libertador. Totalmente. Eu vou ver, eu não conheço o... História do Eu SUS. vou ver, vou assistir Ah, hoje. também. Dever de casa. É Vou ótimo. assistir. E, Valério, falando um pouquinho da lei de cotas, né? Que a gente conhece um pouco dela. Eu estava pesquisando e olhando, por exemplo, a eleição nossa aqui em 2020, a última eleição. E aí nós fizemos, se eu não me engano, eu trouxe os números aqui, acho que foram 132 homens candidatos e 82 mulheres candidatas. Mas aí o que me chama a atenção, 132 homens e mulheres 82. Mas o que me chama a atenção é que lá na rabiola, lá no finalzinho da listagem dos pré-candidatos, vem as mulheres. Vem as Até mulheres. Com 7, com 5, com 4. Aí teve mulheres com um voto. Nós fizemos mulheres 2 com um voto. E que isso foi alvo na Câmara também, né, de um partido político, onde essas candidatas fizeram, né, parte da legenda, que também está em processo por conta dessa representatividade. Inclusive, acho que essas candidatas apoiaram outros. Então, a súmula hoje, né, 73 do TSE, ela fala sobre isso. Olha, daqui para frente, isso é ilícito. Tô de olho em É vocês. crime eleitoral, tô de olho. E aí o que vai acontecer? O partido que a mulher, né, ela veio candidata, mas ela não teve expressão de voto, ela não teve prestação de contas. O que vai acontecer? Caça-se os mandatos, os mandatários, se ali tiver tido, né, alguém com mandato, e caça-se a legenda. Então todo mundo paga. E outra, não tem esse negócio de que o candidato às vezes nem sabia de nada. Tá lá, mas ele foi no bolo. Eu sou candidata, vim junto, não estou sabendo o que está acontecendo, mas todo mundo vai ser penalizado. Então esse negócio é muito sério. Sim. É muito sério. E tem que acabar com esse negócio de campanha laranja, né, Ana? Exatamente. Sabe o que mais me dói? É uma mulher se prestar a esse papel verdade. de subserviência, de ser Verdade. usada, porque a gente é usada de várias formas. A gente é usada sexualmente, a gente é utilizada como mão de obra inferior, porque a gente faz o mesmo trabalho que o homem, o nosso salário é menor que ele, exercendo a mesma função, e aí você se dispõe a entrar num pleito eleitoral, representar a categoria principal que você faz parte, que é ser mulher, e aí você se deixa num papel inferior de ser utilizada. Eu acho que parte do Triste. princípio de quem eu sou, e ainda digo assim, Do que eu quero. Exatamente. olha para trás, olha a história da sua ancestralidade feminina. O que foi a sua mãe, o que foi a sua avó, sua bisavó, e o que você quer ser hoje? E o que você quer que seus filhos, suas filhas sejam hoje? Você faz parte disso. Temos que quebrar paradigmas. Exatamente. E se colocar para um pleito eleitoral onde você vai ser fantoche, onde você vai ser bucha, eu acho que só ficar inelegível e simplesmente perder o mandato é pouco. A pessoa tinha que responder na justiça civil. Tinha que ser crime.
Isso é estelionato. Isso só pode ser um estelionato. Você se coloca no papel que você não é, que você não tá. Em Araruama a gente passou por isso, teve um partido que perdeu a cadeira e mexeu em toda a estrutura da Câmara, porque tinha uma mulher candidata que 0 votos. Você não pode, nem ela votou nela. E a gente está falando de empoderamento, e a gente está falando de quebrar o patriarcado, e a gente está falando em direitos iguais, em política pública, e aí vai uma colega, uma companheira, e faz uma situação dessa, se coloca nessa situação, porque eles, quando vem o fundo partidário para essas mulheres, elas repassam o fundo. Elas estão nos prejudicando. As que estão ali realmente fazendo um trabalho consciente, acreditando que vai conseguir mudar alguma coisa, que vai melhorar a vida para outras mulheres. Eu sou filha de uma mãe que fez primeira série, de uma avó que foi analfabeta, ficou viúva e criou os filhos lavando roupa para fora. Eu fui a primeira mulher a fazer ensino médio, a primeira a me formar, a única política da família. Então, assim, é um papel de protagonismo que você assume e que paga preços por isso. Eu vigio as mulheres que estão no meu partido. Não é o caso do partido que eu estou hoje, porque é um pessoal conscientizado, mas eu vigio. Eu quero saber se está fazendo política, eu olho, eu chamo o presidente, pergunto como é que tá, porque você é responsável também. Você tem que olhar o seu partido. Já sai daqui com uma outra consciência. Não é verdade? Uma outra consciência. Olho nela. Ué, fulana tá fazendo o quê? Tá de olho. Eu vigio. Eu chego pro presidente e falo, nós temos que fazer uma reunião com o grupo, para poder amarrar o grupo, porque não adianta ter excelentes candidatos na cabeça da nominata se você não tem o corpo e o final da nominata. Quer dizer, pessoas que têm 1.000 e tantos votos, outras que têm 600, outras que têm 150, são todos importantes para fazer o coeficiente eleitoral. Porque se você não fizer o coeficiente eleitoral, você não faz um vereador. Se você, pela legislação, excede, que a cláusula dos 80% ela mantém para o segundo candidato ainda, você tem que ter um segundo candidato que bata 80% do que seria o quociente eleitoral daquele município. Então, a nominata tem que trabalhar para fazer primeiro o quociente eleitoral, o coeficiente eleitoral, que é para fazer 1, e se trabalhar bem amarradinho, a gente faz 2. Então, isso fortalece o partido e o grupo. E esses dois têm que ter a consciência que eles estão ali, porque o grupo, a nominata, o partido trabalhou para que eles chegassem lá, porque em política ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, primeiro, conhecer a legislação que está regendo o nosso processo. Ler, estudar, participar de cursos, vários partidos dão cursos online e tal. A gente não tem tempo, vê à noite, vê de madrugada, eu durmo pouco. Por conta das coisas que eu quero fazer, os meus prazeres eu faço depois que a casa silencia. Ler, assistir alguma coisa, porque a gente tem o dia a dia, né? A gente antes de sair de casa aqui falou para alguém que ficou lá, ou deixou pronto de ontem o almoço, viu o que estava faltando. A gente tem a administração da casa. Por isso, quando fala em CCJ, nós somos ótimos para CCJ, porque nós somos administradores do pouco dinheiro que a gente tem para administrar a nossa casa e a nossa família. Exatamente. A gente faz os milagres no dia a dia para aquilo ali render e a gente conseguir. Então, a mulher na administração pública é um presente para o município. Totalmente. Porque quem faz o dinheiro multiplicar aí, e é um filho que quer fazer um curso que a gente não tem dinheiro, a gente vai para a rua, consegue uma bolsa, a gente sabe negociar. Exatamente. A gente sabe fazer render, né? Então, essa mulher, o que a gente faz para lutar, para quebrar paradigma, para abrir espaço, ela está fazendo um movimento contrário. Ela está traindo o nosso movimento. Ela está traindo porque nós somos irmãs. Eu estou assistindo uma série que chama O Conto de Aia. Quem puder assistir, é muito interessante. É uma ficção, mas que a gente corre o risco de passar por essas coisas e nós já passamos silenciosamente, como agora no Congresso está passando a lei de... É um tema muito político, mas de criminalizar determinadas situações de aborto. Eu não sou a favor do aborto, mas eu acho que existem situações horrorosas que as mulheres passam e que você fica num dilema. Eu acho que é direito de cada um escolher e pagar o seu preço, de acordo com a sua crença, com os seus conceitos. Não é a legislação que vai ter que dizer para você, porque é você que vai conviver com aquilo ali a vida toda. Então, Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Eu não acho justo tirar isso de mim. A escolha é minha, quem vai pagar o preço sou eu, perante Deus, perante a sociedade.
Não é verdade? Sim. E do jeito que as coisas estão caminhando, a mulher que vai precisar por necessidade de doença, por estupro, por violência, que opta pelo aborto, ela vai ter uma pena maior do que quem a violentou. Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso abre um precedente muito perigoso para os nossos direitos. Eu acho assim, se você segue uma religião e ela proíbe, é você com a sua religião e seu Deus. Mas é um direito seu. A gente já tem, né, uma a dor é lei sua. Que garante isso, né, em caso de estupro, Sim, de dor. E eles estão tentando mudar. Modificar. E Tá aí, tramitando na Câmara. Voltar a retroceder, né? É um Algo direito que já foi, um né, direito seu, né? É um direito seu. Isso é muito feito com mulher, né? É, Você conquista claro. um direito e o fato de você ter conquistado é como uma planta muito melindrosa. Você tem sempre que estar A cuidando. gente tem que vigiar Porque o tempo todo. qualquer descuido, eles querem tirar A isso gente tem de que... você Então, e assim, retroceder. isso é uma pauta polêmica, mas o que a gente precisa dizer para as mulheres é o seguinte: estejam atentas. Quem é a mulher que ouve a voz do Brasil? Qual é a mulher que senta para ver o jornal? Quais são os livros que você lê? O que você vê? Quais são os podcasts que você assiste? Meu pai disse uma coisa muito bonita, que é uma frase de Mao Tse-tung. O sapo vê o mundo de acordo com o tamanho da boca do poço. Então, o seu mundo pode ser desse tamanho, como pode ser uma coisa imensa, você saber o que está acontecendo em outros países, ver outras experiências. Então, existe a necessidade da mulher ter essa consciência de que ela nasceu e Deus deu a ela todas as capacidades e potencialidades que ela deu ao homem. Sim. Agora, cabe a você tomar posse disso tudo. E o que você vai fazer com isso? Deus te mandou com talentos. Saquinho de talentos, aquela parábola dos talentos. O que você vai fazer com seus talentos? Vai guardar? Vai gastar, botar fora? Ou vai multiplicar? A gente traz para o mundo as outras vidas. Nós temos esse papel, as mulheres precisam ter essa consciência. Nós não somos melhores nem piores, mas nós temos que ter respeito. Tem que me respeitar, direito meu. Eu vou pagar o preço pelas minhas escolhas. Não o Estado escolher por mim. Sim. E a gente tem hoje, né, isso é pesquisa, né, estudo que revela que são as mulheres que são. E elas que ocupam as cadeiras nas faculdades. O percentual de mulheres estudando, muito se maior. formando, né, se aprimorando, é muito maior do que os homens. Eu tiro isso pela minha família, né? Lá também sou nascida filha neta de pescador, e na minha geração a única que foi a uma faculdade fui eu. Mas hoje eu já vejo meninas de 20, na casa dos seus 20 anos, que também estão indo para a faculdade, estão fazendo um curso técnico. Os meninos eu ainda não vejo na mesma proporção, mas a gente já vê as meninas, as mulheres. As oportunidades estão sendo abertas, né? Você vê o que é política, né? Delmiro de Oliveira Braga, nosso mirim, dado um momento, conversando com ele, eu questionei a ele. Eu sempre fui eleitora dele, fiz campanhas para ele, e uma vez eu questionei, falei, mirim, por que Búzios não tem um curso técnico? Não tem uma universidade? Porque eu tenho que sair, na época que eu fazia radiologia, ia para Araruama, na Destaque em Araruama. Sim. Imagina, eu saía daqui, pegava cedo, 6 horas da manhã, descia em Cabo Frio para ir para Araruama. Eu passava o dia inteiro em Araruama e voltava. Aí um dia eu questionei isso a ele, eu falei, mirim, por quê? Eu faço técnica em radiologia médica lá em Araruama, Vila Adriana. Eu falo muito isso, eu vou falar. E eu guardei isso para a vida. E falo, passo adiante. Olha a sua turma no ensino médio. Quantas estão querendo buscar alguma coisa? As meninas em Búzios acham que trabalhar no verão em loja vai salvar o inverno dela. Então lá o inverno ela está segura. Eu não tenho um quantitativo para implantar um polo técnico ou universitário na cidade. Você é uma das poucas. São poucas. Isso no primeiro mandato dele. E aí, 40 anos depois, eu vejo que as meninas
ainda continuam sem perspectiva. Justamente por isso, a parábola lá que você falou do sapo. O que você está se alimentando? Eu, desde muito nova, fui envolvida na política, então eu queria mais, né? Se você também não buscar ser diferença, e quem não tem, eu ia para o shopping Tatuí, pegava aquela pilha de livro, a gente descia aqui na pracinha da Rasa, porque não tinha ônibus até o alto da Rasa onde eu moro, aquele monte de livro, minha filha. Mas você vem de uma família que fomentou isso em você. Exatamente. O político, ele não pode ter esse olhar. Para ele é muito cômodo. Sabe por quê? É muito cômodo. Ninguém quer, então eu não vou fazer. Se você oferece, se as pessoas veem a perspectiva, você teve a coragem e a ousadia de ir. Mas nem todas as pessoas vieram de uma família como a sua. E não é fácil, tá? E a escola não fomenta isso. Então, você que está na linha de frente, que é o político, que está representando, você vai olhar, por que as meninas daqui só querem trabalhar no comércio? É porque é a única oportunidade que o município oferece para ela. Você entendeu? Por exemplo, quando eu fiz faculdade em 1982, eu saía de Araruama para ir para o Rio de Janeiro todos os dias, às 5 horas da manhã, para a Universidade de Santa Úrsula, que era particular. E eu trabalhava e meu pai me ajudava para eu poder fazer a faculdade. Daí o meu sonho de querer trazer uma universidade pública e gratuita para Araruama, porque eu sei o que foi o sacrifício do ir e vir com pouca grana. Então o político, ele tem que dar oportunidades, porque se ele abrir o curso, pode ter certeza que a demanda aparece. E como o Fafá disse, graças a Deus, a mentalidade está sendo aberta. Sim. Hoje eu converso muito com muitas mulheres, eu tenho acesso também a muita gente, e aí fala assim, como é que você consegue? Eu não conseguiria, eu falei, não, consegue sim. Sai da zona de conforto. A gente consegue fazer muita coisa. E é o que Fafá tocou num ponto que, assim, eu também reparo muito, as pessoas ficam curiosas, agora despertou uma curiosidade. Pô, Fafá tá conseguindo, eu também vou. Exatamente a isso. Adriana tá conseguindo, pô, elas têm filho, têm marido, têm casa e estão indo. E vamos, gente. Hoje eu tô cursando a psicanálise, né? Show. E a psicanálise trabalha muito as emoções, né? Fala muito sobre as emoções. E aí, Joyce, é onde que eu descobri, né, que muita mulher não consegue apoiar a mulher, até mesmo por causa do emocional dela. A gente precisa trabalhar, fazer esse trabalho no emocional. Libertar. Isso aí, é libertar. Então, Joyce, a psicanálise me abriu muito, né, a minha mentalidade. Abrindo a boca do poço. Abriu muito a minha mentalidade, e é onde que eu tenho ajudado algumas mulheres, né? Você sabe que não é fácil a gente ocupar hoje um espaço, cuidar da casa, cuidar do filho, do marido. Pra gente não é fácil. Mas como eu estou cursando a psicanálise, eu vi que essa libertação, ela pode me levar onde que eu quiser. Lugar de mulher. Não tem Lugar de mulher onde ela quiser. Então, a gente precisa fazer esse trabalho pequenininho, né? Conversando, dialogando, oportunidades. Eu acredito que aí, Joyce, nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Imagina vocês três na Câmara, que maravilha. Porque é muito fácil, só para fechar, é muito fácil para o político dizer que a culpa não é dele, as pessoas não querem, né? Minha filha não quer estudar, não, deixa ela aí, né? Ela quer só ficar... Você é responsável por abrir oportunidade. E quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social, o programa do universitário saiu da educação e veio para assistência. Que bom. Muito bom. Porque o Ministério Público estava cobrando, porque terceiro grau não é atribuição, não é competência do município. Não, é nem o segundo grau, né? Nem o segundo É só o ensino fundamental. E aí a educação tinha esse programa. Então, teve um momento que teve que sair da educação por conta disso. E veio para assistência. E quando a gente viu lá em 2021, eram um pouco mais de 530 alunos. Demanda dobrou ou triplicou? Hoje estamos em 1.034. Ótimo. 1.034 beneficiários da assistência, que é um valor
né, que chega na conta em pecúnia, chega na conta, mas também tem os universitários que têm o transporte, que não necessariamente tem esse valor. Também tem os do transporte. Então, como que dobrou, né? Sim. Esse número vem crescendo. O prefeito ele vem a cada semestre, né? Mesmo, e depende da dotação orçamentária. Os royalties dos municípios no geral caíram demais. Sim. Esse é um programa que é pago por royalties, mas o prefeito vem assumindo o compromisso de a cada semestre aumentando a demanda, mais pessoas estão sendo incluídas. E as pessoas só estão você criar procurando porque ele ofereceu. Isso aí. Porque normalmente existe uma burocracia para fazer você desistir. Sim. E aí acabam se beneficiando dos programas as pessoas que têm padrinhos. É um círculo vicioso. É. Então, quando a gente quebra isso, quando vai para a mão de uma pessoa que não é da educação, mas que vai olhar com um olhar social, a demanda aumentou porque eles se sentiram abraçados. Eu acho que agora eu vou conseguir. Agora eu vou. Quantas mulheres sonham em estudar e trabalhar e estão dentro de casa, Exatamente. submissas, sofrendo violência, porque não é só violência física, é verbal, emocional, tantas violências que a gente sofre. E ela está ali por causa dos filhos, porque ela não tem perspectiva. Ela não tem perspectiva. Quando o governo federal lança o projeto Pé de Meia para o ensino médio, ele está estimulando o aluno a permanecer. Por quê? Eu sou professora do ensino médio na rede estadual. O aluno, a gente tem muita desistência, porque ele sai para trabalhar. Ele precisa trabalhar. Ele já está numa idade que, para a família dele, ela entende que ele tem que contribuir. E aí ele abre mão do ensino médio. Sai muito mais caro para o governo esse aluno que sai do que ele dá um auxílio para que esse aluno permaneça, estimule. Ele está formando mão de obra qualificada, ele está tirando o jovem da rua, ele está contribuindo com a questão da violência. Então, hoje eles recebem um valor mensal, recebem R$1.000 ao final de cada ano, por isso é pé de meia. Quem vai fazer o Enem, está escrito no pé de meia, vai ganhar R$200 para fazer a prova do Enem. Ah, mas aí está contribuindo para o cara. Não, às vezes aquele dinheiro vai ser o pé de apoio para ele ter a coragem Sim. de ousar uma universidade. Eu já conheço estudante na rede aí que já está sonhando com esse pé de meia no final para fazer um curso técnico. Uma boa ideia. Então, eu penso que essas políticas públicas inspiram as pessoas, como nós Sim. inspiramos outras mulheres que, Sim. usando a sua fala, parafraseando você, se a Fafá consegue, eu também consigo. Sim. Exato. Eu também vou. Não é isso? Exato. Então a gente tem que se sentir inspiradora. Procurar ter essas falas. Dizer para elas que elas podem. Que nós podemos. Com todas as dificuldades. Não é fácil para ser mulher em qualquer setor. Na política, muito mais. Fora que agridem sempre a nossa integridade moral. Né? Mulher que está na política é isso, mulher que está na política é aquilo. A gente sabe, né? Difícil. Difícil. Mas vamos lá, a gente está chegando lá. Somos fortes. E a Adriana também, vocês duas, né? São pré-candidatas num bairro que é o bairro mais populoso do nosso município, que é o bairro da Rasa. Muito populoso, muito concorrido por todos os políticos, né? E tá quebrando o apartheid, porque antigamente quem mora na Rasa dizia assim, eu vou para Búzios, porque ia atravessar aqui o pórtico para chegar no centro. Só que hoje está mais quebrado isso, porque tudo é Búzios, né? Quem está na Rasa é Búzios também. E aí o pessoal sempre reclamava muito, porque essa política está vindo agora para cá porque está no ano eleitoral, está vindo para a Rasa porque está no ano eleitoral. Vocês moram aqui no bairro, que é muito procurado. É mais difícil ou é mais fácil, Adriana, fazer a política na vizinhança? Para mim é mais fácil. É mais fácil. Até porque a gente vê hoje pessoas, Joyce, que falam assim, que bom que tem gente aqui do nosso bairro se levantando. Porque o pessoal vem, pesca no nosso aquário e nunca mais volta nem para limpar o limozinho do cantinho do aquário. Então verdade. você é daqui, você tá aqui, e então com você a gente pode contar, né? Então não é difícil não, é bem fácil. Que bom. E assim, a gente tem aí uma cidade muito machucada politicamente.
A nossa cidade, ela está muito machucada politicamente, né? E aí a gente vê mulheres como eu, Joyce, que abriu esse caminho, porque quando elas tinham, por mais difícil que tenha sido esse período delas duas na Câmara, abriram. Eu acredito que a Fafá teve a mesma visão que eu. É ali que eu quero estar. É esse caminho que eu quero fazer. Essa é a eu ideia. também sou capaz. Mas eu quero fazer isso dentro do meu bairro. E respeitando Joyce. Eu conheço Joyce da vida inteira. A gente cresceu aqui, né, na Rasa. É o que a Joyce falava. A Fafá, ela ficava com a gente aqui na pracinha. Sim. Que o centro da Rasa era aqui a pracinha. Então, quem morava na Maria Joaquina, na Vila Verde, onde fosse, a gente parava onde? Na pracinha da Rasa. Tava todo mundo ali. E é esse respeito que eu vou ter por ela. Independente de resultado de urna. Não somos inimigas. Jamais. Estamos concorrendo a um cargo. Só Jamais. E eu tenho certeza que é esse respeito que ela vai ter por mim. Porque nunca faltamos com respeito. E somos, sim, hoje tem 2 mulheres. Não temos só 2, temos outras mulheres aqui da Rasa que também se levantaram em prol da política. Temos a Gabriela, Sim. né? Tem outras mulheres. Muito bem. E que a gente caminhou junto, a gente viu. Se eu não for por um caminho, ela vai por outro, mas em todos os caminhos do nosso bairro, a nossa cidade e o nosso estado, toda uma geração vai ser influenciada. Eu costumo falar que eu também não saio pedindo voto, não. Eu acho muito chato esse negócio. Vota em mim! É difícil. Né? Mas eu gosto de mudar mente. Pra isso, né? Mas a gente consegue fazer uma linguagem subliminar. Eu não, é exato. Eu tô vindo, tá? É, Ó, tô aí, e tô na assim, luta. Mais que conseguir cativar o teu voto, eu quero te conscientizar de que você tem importância. Que você faz a diferença. Dentro da tua casa. Tem gente que fala pra mim, fala assim, mas eu vou fazer o que na política? Você já vive política, meu amor. Quem administra seu lar? E aí você fala na escola, a gente teve aqui na semana passada a Viviane, que é mãe atípica. Isso, a Vivi. Aí você busca por mais terapias, mais atendimento, porque a mãe atípica também, quem vai cuidar? Né? Quem cuida precisa ser cuidado. Com certeza. Quem cuida precisa ser cuidado. Eu ouvi então essa isso. mãe precisa buscar isso, né? Então, como tudo, são as bandeiras, são a representação. Tudo, a gente fala na padaria, a gente fala na escola, a gente fala na fila do posto médico. Vamos combinar que mulher fala beça. Eu entendi isso, Joyce, quando a minha cunhada, que mora em outra cidade, ela falou assim, minha filha recebeu alta, graças a Deus, foi curada, mas eu fiquei 2 anos sem dormir. Sem dormir, a gente revezava. Eu era igual, eu era por olheira, eu era um zumbi. E eu tinha um outro filho que eu tinha que dar assistência também. Então eu e meu marido, a gente se revezava. E quando esse pesadelo passou, a minha cunhada, ela virou pra mim e falou assim, agora você vai ter que se cuidar. Porque você precisa dormir. Você vai ter que tirar a sua filha de dentro do seu quarto. Porque realmente, se a minha filha dormir no meu quarto, que já é filho, a gente sabe que sempre arruma um momentinho pra se enfiar no quarto, mamãe deixa ficar. Se ela suspirar, na madrugada eu acordo e olho. Entendeu? E eu não tive, se alguém não viesse pra mim e falasse, agora vocês precisam se cuidar. É igual a Vivi passou esse processo e o dela foi muito mais, ainda, muito mais intenso do que o meu. E a gente tinha hora que eu me pegava e falava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Eu não posso ficar doente. Porque a gente mãe, a gente mulher, a gente tem isso. Eu não posso ficar doente. A gente tira a força de onde não tem. Eu não posso me cansar. Eu não posso... A gente viveu lá em casa uma virose gripal. Aí a minha vizinha virou para minha filha, que o esposo dela leva as 2 meninas para a escola, e falou assim, Isabela, sua mãe melhorou? Tia, minha mãe estava doente. Eu acho que ela melhorou. Porque a gente dá febre em pé, a gente passa mal, tá com dor ativa, a gente não para, né? É isso aí. Sim. Eu sou suspeita porque saí da retirada de um tumor e aí voltei. Hoje eu tô aqui, fiz esterectomia, tô fazendo 30 dias hoje.
Tô aqui, graças a Deus o Senhor tem nos sustentado, mas é isso, é tirar força da onde a gente não tem, porque a gente, né, a gente diz para nós mesmos, se eu ficar doente, quem vai cuidar? Exato. Então, essa coisa do cuidar, a gente estava conversando ainda agora, que as pautas mudam. Sim. Na década de 70, o Brasil era um país de jovens. Esse é o país que vai para frente. A nossa pirâmide etária, a base era de juventude. Hoje a pirâmide etária mudou. A nossa base hoje é de idosos. E claro que o Estado brasileiro, que é reativo, não fez nada de política pública preventiva para isso. Então, a gente tem uma possibilidade de colapsar a Previdência em 15 anos. Quem é aposentado está preocupado e o ministro também está preocupado, fazendo estudo sobre isso. E a gente não tem nos municípios uma rede de apoio para as famílias que precisam cuidar desses idosos. Por quê? Hoje a Secretaria do Estado, ela tem a Secretaria de Infância, Juventude e Envelhecimento Saudável. E agora tem o Idoso Mais, porque as pessoas têm a longevidade. Então a gente vive mais de 80 anos, tivemos um exemplo aqui agora, de uma pessoa aqui, com 85 anos, com muito mais animação e disposição que muita gente nova. Verdade. E como é que os municípios, o Estado, a federação está agindo diante disso, né? Porque a gente tem que ter política pública para isso. Eu tenho 60 anos, cuido da minha mãe com 82. Eu já sou uma idosa cuidando de uma idosa. Então existem políticas como a casa de permanência, que pode ser estabelecida, onde o idoso passa o dia, para que você que cuida dele possa fazer uma fisioterapia, possa uma ginástica, possa ir a um médico, possa dormir. Não é? Tem as de longa permanência, que eles ficam morando lá, porque não tem como você cuidar, necessitam de um tratamento. Isso tudo envolve a questão econômica. Então, existe uma necessidade de nós que estamos entrando, nos propondo a entrar na vereança, termos um olhar para a questão do idoso, para chamar a terceira idade. Porque a maioria dos municípios, elas criam centros comunitários, onde alguns idosos frequentam, cantam no coral, fazem aula E a pessoa que é idosa e mora na zona rural, que vive só do LOAS, que está sozinha, que precisa do SUS, N coisas. Então, cabe a nós, a nossa cabeça tem que pensar muito. Que a gente tem que ter a política pública para o PCD, a política pública para o idoso, para a mulher. E para a mulher na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, é muita coisa. Então, por isso que eu digo que a gente dorme pouco. Porque você tem que ter conhecimento. Você tem que saber o que está acontecendo para você poder se posicionar e seguir mulheres que são mulheres que te inspiram. Tem uma deputada federal de Brasília chamada Érica Cocai. Eu sigo a Érica, professora. Ela está lá em Brasília, mas as pautas que ela coloca me representam. Sim. Então você tem que se inspirar em alguém, né? Eu sou presidente do Conselho Comunitário de Segurança na minha cidade. Então a Marta Rocha, para mim, é uma referência. Eu sigo os projetos dela. E é importante. Na região dos lagos, eu sigo a minha amiga Joyce. Eu sigo a Adriana com a pauta animal. Eu sigo a vereadora de Silva Jardim, que é minha amiga também. Então a gente vai vendo o trabalho de uma e da outra e se inspirando para construir. Na verdade, às vezes, hoje, as pessoas estão tão materialistas que olham e dizem, eu quero aquela boca. E vai lá fazer a boca. Eu quero aquele olho, eu quero aquele peito, né? Assim que muitas mulheres... eu quero aquele cérebro, eu quero aquele projeto, eu quero essa mulher que transforma a vida das pessoas, que sonha. Porque as pessoas perderam a capacidade de sonhar. Exatamente. Perderam a ideologia, né? Não, eu quero isso, eu quero um mundo melhor. Ah, mas você não vai fazer nada, político só quer ganhar dinheiro. Político não quer ganhar dinheiro, não. Tem muita gente boa na política, determinada, honesta, e a gente tem que ocupar o espaço. Se você tem essa proposta, se você está vindo para a política, não é para arrumar a sua vida, mas é para ajudar a arrumar a vida das pessoas, venha e ocupe seu espaço. E tenha orgulho de quem você é. Isso. Porque existe o joio e o trigo, quem quiser que saiba separar. Faça o seu e demonstre quem você é. As pessoas vão fazer a leitura, vai olhar para a sua vida, vai olhar para os seus brincos e suas bolsas e vai ver que eles estão repetidos e que você não está, entendeu? É por aí. A sua vida fala por você. Verdade. Quem fala por você é um exemplo. E uma hora esse ciclo de poder, né, patriarcal, ele se quebra.
que até nisso a gente observa, ó, existem projetos e projetos de poder, né, e Exato. projetos de cidade. Isso. Então, o que a gente vai escolher? Um projeto de poder onde a gente percebe que é aquela coisa, eu quero só É pra me mim. dar bem. Pra mim. Eu quero só me E dar pros bem. meus. Eu quero fazer a minha vida e dos meus. Ou é um projeto de cidade, onde a gente vai olhar para as mulheres e para as meninas que, né, podem chegar a um lugar, conquistar um espaço, né, num lugar ao sol, que vão lá na frente. Daqui a pouco a gente sai, né, Valéria? Daqui a Sim. pouco vocês saem, a gente sai, mas quem são ou quais são os que ficarão Isso. ocupando esses espaços, se eles não forem, né, atinados para isso, né, capacitados para isso, para ocupar esses espaços e a melhoria do que a gente quer da nossa cidade. Hoje, graças a Deus, você falando, a gente tem uma Secretaria do Idoso, Sim. a gente tem uma Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria da Mulher, antes era tudo na assistência É social. bom fazer esse leque, né? Porque cada um cuida de um E pedaço. cada um cuida e tem espaço e fica aquela política só voltada. Antigamente era turismo e cultura, então Isso. a cultura ela se casa sempre para trás, na retaguarda. Hoje em dia não, ela flui, porque cada pasta cuida do seu. Até porque Búzios é turismo. Búzios é um município da diversidade. Sim. Quem vem a Búzios sente isso pulsar, né? Você está na praia, você escuta várias línguas, você vê pessoas completamente distintas e as pessoas estão fazendo comércio ali na praia, você vai aos restaurantes, tem gastronomia, quer dizer, sempre foi um lugar encantador, né? Mas atrás dessa cortina do que é bonito, do que é turístico, Sim. tem a comunidade, com as necessidades locais, com saneamento básico, com um SUS que precisa funcionar, um olhar humano para as pessoas. A gente tem que olhar para as pessoas com um olhar humano. Você não pode morar num município que tudo é lindo, mas que as pessoas estão jogadas fora. Não é? Você tem que pensar em emprego e renda, dar dignidade para as pessoas. É muita coisa que tem que ser pensada. Então, por isso que diz, qual é a sua bandeira como vereadora? Eu não tenho uma bandeira específica. Claro que como professora, minha bandeira básica é educação. Mas a partir da educação você trabalha com PCD, Sim. você trabalha com a pauta da mulher, juventude, você vê a questão do idoso, porque meus colegas estão se aposentando e o salário está indo lá para baixo, eles não têm condição de pagar um plano de saúde, não têm condição de pagar o aluguel. São N coisas. E nós, mulheres, somos a maioria da população e a maioria que chega na terceira idade sozinha. Tem essa questão também. Nós terminamos e a maioria das pessoas, das mulheres do meu ciclo estão separadas, Sim. ou viúvas, e são sozinhas, ou foram mãe solo. Tem muita coisa pra gente, é maravilhoso. Maravilhoso. É assustador e maravilhoso, porque se você olhar de cima assim para a sociedade, você vê, isso aqui a gente tem que ver isso, e pensar essa sociedade. Pensar. É muita coisa, pena que o nosso bom, né? programa está chegando ao fim. Cadê o ar? Mas está chegando ao fim, eu quero agradecer, passar para vocês as considerações finais, já para a gente encerrar. E o próximo programa da semana que vem a gente já falar sobre a violência, né, contra a mulher. Mas agradecer de coração a vocês, Valéria, que me inspira demais. Eu que quero uma agradecer, é tão bom estar desejo perto de toda você. sorte. Dá um abraço na minha amiga Com Tenha, que eu certeza. sei que deve estar numa correria louca. Ela não Deve estar dorme, né? Não dorme. Não, E dorme. anda tudo, né? Sim, É sola de sapato mesmo. verdade, Mas ela é escuta, raiz. Ela é raiz. O meu abraço, né? Que eu desejo tudo de bom para vocês lá, nessa unidade de vocês que eu acho bonita demais e me inspirou também, né? Para construir isso aqui. Porque esse podcast nasceu de uma reunião que a gente estava lá. Vocês vão fazer um podcast? Para a gente Foi. falar um pouco, cada uma fala e do que a gente precisa agora e uma empodera a outra. Então nasceu assim. Então transmita o meu abraço. Você também, muita sorte lá. Que eu Se desejo Deus pra quiser. ti. Tá Já deu escrito, tudo já tá certo. escrito. Já. Sim. Tá Né? escrito. Adriana, Sassá, muito obrigada por vocês estarem aqui com a agradeço. gente Eu que também. agradeço. Foi um Prazer. grande crescimento pra gente. Eu digo, cada programa a gente aprende e cresce um pouco mais, né? Muito Hoje a Valéria aprendizado. vir pra cá foi maravilhoso, Sim. fenomenal. Eu fiquei Outras muito feliz com o vezes, convite. Vou te chamar, pode ficar Pode ter tranquila. certeza que eu venho. Deixar um abraço aí. Eu tenho uma amiga que me inspirou bastante a fazer isso aqui, porque eu comecei um programa amanhã com Joyce Costa. Eu nunca imaginei, mas foi um período lá no meu terceiro mandato que me trouxe muita força, né? Porque foi um período que eu fui bastante perseguida
estar falando, né, num canal de comunicação com as pessoas para poder elas me ouvirem, né, Te conhecerem melhor. me conhecerem, saberem quem eu sou, no que eu penso, aquilo me trouxe um positivismo muito grande no meu momento, né, que é a Kátia Araguês, ela que está aqui nos bastidores. Kátia, um beijo com toda a equipe técnica para você, muito obrigada. E aí, nesse programa eu a convidei, eu quero fazer um podcast, você me ajuda? Ela, não, te ajudo, o que você pensa? E aí nasceu. Então, e o Gonzaga também, que esteve aqui, né, que é o dono, né, do canal da TV Búzios, falando com a gente um pouquinho também. Um grande abraço para toda a equipe aqui. Já me despedindo de vocês. Sassá, suas considerações. Quero aqui agradecer, Joyce, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer te conhecer, né? Eu também. Mulher empoderada. Vou te seguir lá no Instagram. Que bom. Seguiremos. Obrigado. E mandar um beijo aí pro pessoal que está aí assistindo a gente, um abraço. Principalmente pro meu bairro querido, né? Que é o bairro da Rasa. Meu povão aí, meu muito obrigado. Um prazer, Joyce. Precisando, a gente está aqui. Tamo juntas. Também quero agradecer. Eu tô assim, saindo daqui muito mais gás. Fortalecido. Muito mais. Sim, igual a Fafá. Vou te seguir, já peguei um monte de nomezinho lá que eu vou começar a seguir também no Instagram. E assim, um abraço, um beijo para todos os ouvintes, em especial as mulheres. E aquela mulher que está lá na sua casa ouvindo esse podcast, eu quero dizer para ela, seja aqui na Rasa, no centro, lá na Bahia Formosa, você é capaz, você pode, você consegue. Fácil? Nunca vai ser. Nada fácil é bom. Tudo difícil marca, te dá mais vivacidade, mais desejo. E assim como eu, a Joyce, a professora, a Fafá, a gente conseguiu sair da nossa zona de conforto, e que é tentadora, cada um consegue, tá? Precisar, a gente está aí para incentivar. Vamos, o céu é o limite. É isso aí. Eu acho que a palavra é coragem. Isso. Nós somos corajosas. Isso aí. Tem um amigo meu que é cabeleireiro, ele fala, coragem, querida. É coragem. Porque você se expõe totalmente. Sim. Né? Você se desnuda diante de uma sociedade, que eles vão procurar quem você é, eles vão querer saber da sua vida. Existem pessoas de plantão para querer denegrir a sua imagem. Verdade. Então seja firme. Acredite a que veio. E eu estava ouvindo essa semana na internet, falando sobre os sofrimentos, né? Por que Deus deixa a gente sofrer? Por que a gente passa por essas coisas? Não são sofrimentos, são fortalecimentos. Exatamente. Que as pessoas que passam por provas e conseguem atravessar essas provas, carregadas ou não no colo de Deus, ou com suas próprias pernas e Ele ao seu lado, essas pessoas saem fortalecidas e corajosas. Não é para os fracos, é para aqueles que acreditam. Então, quando você se propõe para uma vida pública, é porque você acredita que você está capacitada para ajudar outras pessoas. Sim. Isso é nato. Por isso, o eleitor, se ele prestar atenção, ele vai perceber a diferença no seu discurso. Na sua verdade, fale a verdade. Sim. Você falou para mim do SUS, eu falei, eu não conheço, vou querer ver. Isso aí é importantíssimo, Sim. porque quem sabe tudo não aprende nada. Verdade. Exato. Então, esteja pronto a dizer que não sabe para poder aprender, trocar. A troca é fundamental. Estar aqui hoje, para mim, é muito edificante. Quando a Joyce me ligou, eu falei na mesma hora, eu vou. E é muito importante essa prontidão, porque eu estou aqui, eu estou conhecendo vocês duas, que são futuros de Búzios. Eu tenho certeza, e a gente quando entra na política é igual quando faz concurso. Você não está entrando para ganhar, você está entrando para concorrer. Exatamente. Quantas vezes forem necessárias até você chegar lá. Não desista. As pessoas dizem assim, Não mulher é uma com opção. 50 votos é voto à beça. Nossa, ela fez 50 votos, mulher. Já começa com esse discurso. Exatamente. Faça 50, faça 70, faça 100. Vai construindo, porque ninguém apronta de uma hora para outra. Você vai construir a sua trajetória. Quantas vezes eu me candidatei até chegar o meu mandato, depois me candidatei por conta da pandemia, não consegui chegar e estou vindo de novo, porque eu tenho um propósito. Sim. Eu quero levar uma universidade para minha cidade. Eu quero emancipar a população, porque a educação emancipa, liberta. Isso.
Uma educação de verdade, né? De qualidade. Então, não adianta ter mulher na política se ela não se compatibiliza com as pautas femininas, se ela não nos representa. Porque existem muitas mulheres na política que não me representam. Sim. Elas só são mulheres. Elas estão na política, mas elas não trabalham as pautas que nós precisamos trabalhar. Entendeu? Não adianta você se colocar lá e não ser. É uma coisa que o empoderamento está nisso. E eu, quando eu vou e quero falar com outras pessoas, quero conhecer outras pessoas, é porque eu quero beber da fonte de vocês para me fortalecer, para eu poder continuar a caminhada. E a gente vai semeando. A gente é igual rosa. Por exemplo, estou ficando mais velha, as pétalas vão caindo, a gente vai deixando para as outras. Quando é nova, está em botão, vai abrir. Vai perfumar. Vai... Mais velha, você tem que aproveitar e ir deixando o que você já viveu, para as pessoas entenderem aquilo ou não. E a política te dá essa visibilidade. Falem com seus amigos. Façam o seu Instagram, gravem seus vídeos. Não precisa ter uma equipe. Fala com o seu coração, mostra o que você está fazendo, o que você está pensando. Peça suas amigas para seguirem vocês, para que as outras que não te conhecem passem a conhecer. Porque assim você vai ser a Fafá da Rasa, a Adriana da Rasa, a Joyce de Búzios, a Valéria, a professora Valéria de Araruama. Criar sua identidade, que isso é o mais importante. Você tem que saber quem você é. E isso ninguém te tira. Então, essa manhã aqui está sendo manhã, né? Tarde, noite, o momento que a gente está se encontrando, esse momento está sendo de muita importância, não só para nós, mas para as outras mulheres que estão assistindo, e o fortalecimento da nossa ancestralidade feminina, que isso é fundamental. Sim. Saber a história das mulheres anteriores, o que elas passaram, para que nós pudéssemos chegar até aqui, nesse momento de fala. É muita luta, é muita dor, né? Então, nós estamos aqui para celebrar a nossa ancestralidade e semear para aquelas que virão, para que elas tenham uma vida melhor, para que elas passem momentos melhores, tenham acesso a coisas que nós não tivemos. Esse é o nosso papel. E pedir a Deus para dar força e coragem para a gente chegar até lá. E Joyce, para mim, é ícone. Ícone. Eu vi seu trabalho na Rasa, eu acompanhei os eventos que você fez, eu estava vendo seu trabalho na secretaria, e você fez muita atividade aqui, porque eu acompanhei. E isso mostra o seu carinho pela região, pelo bairro, né? E o vereador que ele olha, o político que ele olha para as partes que não são procuradas, consegue ter esse olhar, ele tem que ser valorizado. Porque é muito fácil olhar para o centro da cidade, para os turistas. Você não pode esquecer do morador de Búzios. Aquele que criou aqui o município, aquele que é o pescador. Sim. Não é isso? Exato. E isso é fundamental. Você está de parabéns sempre. Sou tiete, né? Eu, assim, maravilhada, gostei demais da participação de vocês. E a Adriana falou isso, mesmo que venham as palavras, né, as pedradas. Isso. Não desanimem, né? Continuem pedindo, buscando forças, né? Para quem tem a sua religião, orando, rezando, porque Deus é maior, né? E se você tem um desejo, se você tem um propósito, né, de alcançar algo, de chegar a um objetivo, peça essa força, porque você vai chegar lá. Ele sonda corações, né? Exatamente. E quando ele vê, ele sonda o nosso coração, ele vê que é genuíno o desejo de progresso, de mudança e melhoria para o outro e não só para mim. Porque a gente também não pode ser hipócrita e dizer assim, eu não vou melhorar, eu vou melhorar. Mas vai melhorar outras pessoas Mas vou também. melhorar porque eu estou buscando melhoria para todos. Inclusive porque eu não tenho interesse, meu filho precisa do SUS, querer uma universidade aqui para o meu filho, quem sabe não? Com certeza. A colega está ali correndo atrás, né? Vamos sempre em frente com Deus nos orientando, nos guardando, a gente chega em lugares incríveis, alcança lugares grandiosíssimos. Sem limite. Né? Meninas, muito obrigada. Mais uma vez, de coração, agradecendo a todas vocês. Você que chegou, está chegando, assista ao podcast, compartilhe, curta, manda para quem você quiser e vamos fazer uma corrente do bem contra o antagonismo das mulheres nesse espaço, nessa cidade, porque a gente chega e onde a gente chega, a gente aqui, faz a diferença. Vamos botar a mão em cima da outra aqui para Chega. fortalecer. É a mulherada no poder. É isso aí.